Boa tarde a todos. Vamos nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos para pedir a Deus que nos auxilie, que nos oriente, que esse ano que se inicia nós possamos ter proteção, nós possamos distinguir com sabedoria tudo aquilo que nós precisamos que possa nos auxiliar na nossa evolução. E agradecer a Deus mais uma vez por tudo que temos tido, pela nossa casa espírita, pela oportunidade do trabalho de todo sábado. Esse trabalho que nos auxilia, ao mesmo tempo que nos faz auxiliar aqueles que procuram a casa e que saem daqui realmente melhores do que entraram. Muito obrigada, meu Pai, por mais um sábado. Que assim seja. Hoje nós estamos fazendo essas primeiras palestras do ano, né? Olha, que privilégio. E a gente não poderia falar sobre assuntos tristes, complicados, né? Então, o capítulo 11 vem bem a calhar nesse sentido. Eu escolhi o item 8, que é a lei do amor, para a gente começar o ano com amor, né? Pelo menos tentar. Nós somos espíritos imortais. Nossa jornada é infinita. Não sabemos por quantas existências já passamos, nem por quantas ainda passaremos. É uma verdade. Nós somos espíritos imortais, isto é, sem sombra de dúvida, né? Ninguém tem dúvida a esse respeito. Estamos hoje aqui encarnados. Quantas vezes ainda viremos? Ninguém sabe. Depende de nós? Em parte. Se eu tentasse me melhorar um pouco mais rápido, talvez eu diminuísse o número de encarnações que eu tenho ainda a percorrer. Porque não existe um número fixo, nós sabemos disso, né? A verdade é que eu deixo de frequentar esse planeta ou outro similar em evolução, em grau evolutivo, quando eu me melhoro, quando eu já não necessito mais passar por provas aqui. E assim eu vou de degrau em degrau até chegar à angelitude, né? Então não tem como dizer, ainda vou passar aqui por 3 encarnações? Tomara, né, força? Mas não é assim não. Por quê? Porque nós somos truculentos, não nos entregamos ainda ao amor universal, não conseguimos olhar para a humanidade como nossa família. Toda palestra, a gente nota que todos nós, trabalhadores da casa, que falamos aqui, frisamos de uma maneira ou de outra sempre a mesma coisa. O amor pela humanidade, coisa que ainda nós não conseguimos. A gente ainda é tão pequenininho que para conseguir gostar daquele núcleo familiar pequenininho que a gente criou é difícil. Calcula estender esse amor à humanidade, né? É por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente vai ficar aqui ainda muito tempo. A gente ainda não conseguiu compreender o que está lá no capítulo 11 do Evangelho, que é a lei do amor. Dentro dos hábitos corriqueiros do mundo, nós pensamos no amor como relacionamento conjugal, fraternal, afetivo. E é verdade, quando a gente fala no amor, primeiro que a gente já pensa em casal de cara, não é verdade? Daí a gente começa a pensar no amor fraterno e vai daí por diante. Mas a gente tem uma ideia do amor muito materialista, muito terra ainda, né? Mas o amor é muito mais que isso. Ele é a alma da vida. É uma força inexaurível. O que quer dizer isso? Que quanto mais você dá, mais você tem. Se eu dou amor, não quer dizer que eu vou ficar faltando um pouquinho para mim. Quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar. Um dos autores que eu pesquisei, ele até faz um exemplo prosaico, que é a dona de casa.
uma mãe de família que todos os dias faz a mesma coisa. Levanta cedo, manda as crianças para a escola, o marido para o trabalho, faz a comida, limpa a casa, serve todo mundo. Vocês já pensaram essa repetição diária? Se ela não tivesse amor pelas criaturas que ela colocou na sua vida, a comida sairia com fel, todo mundo ia passar mal. A casa se tornaria um hospício. O que é que faz com que essa criatura faça a mesma coisa todos os dias e continue gostando de fazer? É o amor. É esse sentimento que movimenta a humanidade, querendo ou não. O amor é a essência divina da perfeição, se reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. A gente tem visto muita imagem vulgar em nome do amor, mas a gente sabe que isso sempre existiu. Também existem, em contraponto, as imagens sublimes. No contexto espiritualista, nós temos o amor como princípio central, é o pilar para a evolução espiritual, porque substitui o egoísmo pela fraternidade e une a humanidade. É claro, no momento que eu deixo de ser egoísta, eu começo a olhar o meu irmão de uma maneira diferente. Eu vou me doar mais. Eu não vou me apegar a mesquinharias, a coisas materiais. Então, deixando o meu egoísmo um pouco de lado, eu me torno mais fraternal, né? Infelizmente, o egoísmo, ele faz parte, ele é intrínseco em nós. Então, é muito difícil tirar de uma vez. Nós demoramos muitas encarnações para derrubar esse que é o mal que atinge a humanidade no sentido evolutivo que nós temos, né? Doutrina de Jesus é a síntese dos ensinamentos de Jesus que culminam no mandamento: amai-vos uns aos outros. Aí está a dificuldade, né, gente? Eu amo meu marido, amo minhas filhas, que eu só tenho filha, amo meus netos de paixão, mas infelizmente o meu amor quase que termina aí. Eu não posso dizer que eu amo de paixão muito mais gente, entendeu? Eu amo, mas não é aquela doação total. Por quê? Porque eu trago dentro de mim o egoísmo natural. Eu não consigo ver a humanidade com olhos de amor. Isso não quer dizer que eu saio escoiciando o mundo, não, claro que não. Nós temos os amigos, nós temos os parentes distantes, mas a gente não consegue liberar essa essência do amor que nós temos que liberar e que obrigatoriamente a gente vai um dia conseguir fazer isso. Ação e caridade. A lei do amor se manifesta na prática da caridade, na indulgência para a instrução dos ignorantes e na ajuda aos necessitados. Então a gente pensa, quando a gente fala em prática de caridade, a gente pensa na hora na cesta básica. Vou lá, compro uma cesta básica e dou. Tudo bem, tem seu efeito positivo, claro. Para quem está necessitando, é uma super ajuda. Mas a caridade não se restringe a isso. É a caridade de ouvir, a caridade de falar no momento certo, a caridade de um conselho, a caridade de um remédio, de uma companhia. Então a caridade, ela tem um sentido muito mais amplo do que aqueles que nós conhecemos. Evolução individual e coletiva. A prática do amor promove o autoconhecimento e a transformação interior, levando ao progresso espiritual. Claro, né? Eu evoluo, eu vou deixando um pouco desse meu egoísmo, de olhar só para o meu umbigo de lado e olho para o meu próximo com um pouco mais de simpatia. Claro que eu estou evoluindo. E quando eu evoluo, o meu exemplo serve, o meu comportamento serve de exemplo para aqueles que me cercam. Então, ao mesmo tempo que eu estou evoluindo, eu auxilio a evolução dos meus irmãos. Qual o efeito da lei do amor na criatura humana? Ela extingue as misérias sociais e dá lugar a sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante.
Por que a miséria social? Porque o egoísmo faz a miséria social. Eu não olho para aquele que necessita com o amor que eu deveria. Pelo contrário, quando você vê uma pessoa pedindo, você passa de lado para a gente falar, não gosto nem de ver. Olha o que é a nossa atitude. Não gosto nem de ver. Você vê um animal sofrendo, você não pega e leva para o veterinário. Não gosto de ver. Essa é a nossa atitude normal. Atitude do egoísmo. E o que devemos fazer para nos ajustar à lei do amor? Tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende. Já é um começo. Porque não parece, mas o cadinho maior que nós temos de transformação, de escola na terra, é o nosso lar. As pessoas que estão ali na nossa convivência de lado, ao lado da gente, são aquelas que mais necessitam da nossa convivência. São elas que estão ali para me auxiliar na minha evolução. É ali que eu aprendo a lição da humildade, da paciência, do perdão. É dentro do meu ciclo familiar. Quando eu aprendo ali, eu tenho mais facilidade em soltar esse sentimento para os outros. Mas é ali que eu começo. Então, tolerar os que convivem intimamente comigo, para depois começar a tolerar aqueles que não convivem intimamente, mas que convivem a si mesmo comigo. Auxiliar o próximo na medida da nossa possibilidade. Tem gente que fala assim, se eu ganhasse na loteria eu ia ajudar todo mundo. Eu não preciso disso. Ninguém precisa de ganhar a loteria para ajudar. Nós temos condições de ajudar no dia a dia. Mas nem sempre a gente faz isso. Atender ao chamamento do mestre. Amai-vos uns aos outros. Isso é a dificuldade maior que nós temos, né, gente? Amai-vos uns aos outros. Um dia a gente vai conseguir. Quando? Quando a gente chegar lá no fim da nossa jornada evolutiva. Aí nós vamos aprender realmente aquele amor que o Cristo veio nos mostrar. E que já tem 2000 e tantos anos e a gente não conseguiu nada ainda quase, né? Não basta ao homem apenas deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. Então, tudo aquilo que me fazem de bom, de bem, é o que eu tenho que fazer para o outro. Uma das características do ser que ama é considerar como sua a grande família humana. Tá? Ainda está difícil da gente fazer isso, né? Mas aos poucos a gente vai conseguir. Existe limite e tempo para amar? Eu posso amar só um pouquinho? E só por determinado tempo? Claro que não, né, gente? O amor faz parte da vida do ser humano e de todas as coisas da natureza. Está acima da nossa compreensão. É extraordinário e surpreendente. Olha, quando a gente quer falar de amor e de transformação pessoal, a gente só cita Francisco de Assis, um jovem que tinha tudo, né? Morava com a família, tinha tudo. Ele simplesmente deixou tudo, até a roupa do corpo, para sair em peregrinação, mostrando o que é o amor. O amor que ele exercia com a humanidade era tão grande, se transformava praticamente se materializava, porque os bichinhos, os animais vinham para ele. Nenhuma fera avançava nele, porque sentiam esse amor que ele exalava, né? Mas ele era Francisco de Assis, né, gente? Cada ser carrega em si uma parte de Deus, é a nossa centelha divina. Claro que sim, né? Nós nascemos da divindade, somos seres com a centelha divina. Somos potencialmente seres do amor. Amar ao próximo é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus.
só amando nós vamos chegar. Porque nós fomos criados para isso. Ainda não entendemos uma coisa: Deus nos criou todos iguais. Isso quer dizer o quê? Que nós somos irmãos, que nós temos que nos auxiliar mutuamente, que nós temos que nos amar. A gente tem que parar daquela mania de olhar e falar: meu Deus, a pessoa está gorda, a pessoa está magra, aquele é pobre, aquele é rico, aquela tem o nariz empinado, a outra não. A gente olha a humanidade com olhos críticos de maldade. Feliz aquele que, elevando-se acima de sua própria humanidade, ama com amor intenso seus irmãos em sofrimento. E eu vou finalizar, que está dando a nossa hora. Vamos citar Joana de Ângeles. Quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do amor divino. Muito obrigada. Um bom ano novo para todos nós, cheio de paz, de serenidade e de amor. Muito obrigada.